Uma das coisas que a gente deve prestar atenção, hoje em dia, é que devemos tomar cuidado em seguir os medalhões. Quer dizer, em seguir os homens ilustres, aqueles que estão em grande destaque. Devemos tomar cuidado com os medalhões, porque eles pegam uma doutrina e enfatizam um ponto. E ao enfatizar aquele ponto, esquecem, apagam outros pontos importantes. Podemos dar, por exemplo, vem um medalhão e diz: o importante de Cristo é que ele veio salvar o mundo. Muito bem, pois este foi o propósito dele. Muito bem. Então agora, vamos ficar só nessa doutrina. Cristo veio salvar o mundo. Este é o fundamento. Com isto, esquece outras coisas que Cristo veio fazer também. Então temos que ver os vários lados de Jesus Cristo. As várias propostas de Jesus Cristo. Ele veio salvar o mundo? É claro que ele veio. Este é um do fundamento principal. Mas ele disse uma outra coisa, que também é muito importante. E esse braço aí não pode ser esquecido. Eu vim desfazer a obra do diabo. Eu vim desfazer a obra do diabo. Eu vim desfazer a obra do diabo. Olha só. Outro ponto importante, aí vai ter uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. O confronto, Jesus Cristo, o reino de Deus com o reino do diabo. Pois Jesus veio desfazer as obras do diabo. Então, há muitos pontos. Jesus disse outra coisa para Filipe. Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Outro propósito de Jesus Cristo, mostrar o Pai ao mundo. Por isso que no Pai Nosso está lá, Pai Nosso que estás no céu. Pôr a imagem de Deus como Pai. Erguer no mundo a figura do Pai. Erguer no mundo a figura paterna, mas a figura paterna de Deus. Mostrar quem é Deus. Jesus veio também no mundo mostrar outra faceta do Pai. O amor do Pai, o amor de Deus. Quantos lados Jesus veio mostrar? Jesus veio mostrar o lado de amor do Pai. E esse lado do amor do Pai culminou na cruz. A disposição do Pai para salvar o mundo chegou ao ponto de sacrificar Jesus Cristo. E Jesus Cristo trazia dentro de si o Pai. Tudo que Jesus fazia, ele fazia porque o Pai lhe mostrava. Como o Pai lhe mostrava. Assim como o Pai me mostra, eu faço. A vida de Jesus Cristo foi uma vida baseada nas mostrações do Pai. Aquilo que o Pai mostrava, Jesus fazia. Por isso, sua vida foi caracterizada pela obediência à palavra do Pai. No Getsemane, ele fez aquela tremenda oração. Ele estava diante do quadro mais difícil da sua vida. Ia passar por todos aqueles sofrimentos que culminariam na sua morte em crucifixão. Então ele ora ao Pai. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice, Pai. Ele orou ao Pai para que passasse aquela porção difícil. Mas não obteve a resposta do Pai.
Então seja feita a tua vontade, não a minha. Seja feita a tua vontade. E como um cordeiro de Deus, ele cedeu ao Pai. E ele cedeu ao Pai até a morte. Morreu como um cordeiro. Jesus Cristo morreu como um cordeiro. Foi obediente até a morte. Mas também saiu da morte como vencedor. Saiu da morte com a chave do inferno, das portas do inferno e com a chave da morte. Saiu ali do inferno como aquele que demonstrou o poder de ressurreição de Deus. E nesse poder de ressurreição de Deus, nós fomos todos abrangidos. E é na base desse poder de ressurreição de Deus que nós nos tornamos nova criatura. Que nós nos tornamos cidadão do reino com poder de ressurreição. E esse poder de ressurreição traz em si, no seu âmbito, o poder sobre todas as obras de Satanás e sobre toda a sua força. Isto está à disposição da nova criatura, naquele ato de obediência de Jesus Cristo. Pelo mérito dele, hoje podemos ser mais que vencedores sobre as circunstâncias da vida. Pois ele nos deu poder sobre toda a força do inimigo. Ele diz, eu vos dou poder sobre toda a força do inimigo. Quem crer em mim, no meu nome expulsará demônios e curará enfermos. Vai pôr a mão sobre o doente vai curar. O que está por baixo aí? Aquele poder de ressurreição. E quem é o poder de ressurreição que está por baixo aí? Qual é o poder que ressuscitou Jesus Cristo quando estava lá no inferno, no território dos mortos espirituais? O Espírito Santo. A outra pessoa da Trindade. Ele vivificou Jesus Cristo. Ele curou o seu corpo. E depois o elevou. Jesus foi elevado ao céu pelo poder do Espírito Santo. Veja quanta coisa se descobre em Jesus Cristo. Quantos ângulos maravilhosos Jesus Cristo veio trazer para a visão da humanidade. E com essas visões se porão diante de nós como faróis, que nos iluminarão nas trevas desta vida. Por isso que Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Porque a nossa luz está apoiada na luz maior. E a luz maior quem é? Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Então ele veio trazer todos esses faróis para que saibamos como andar aqui na terra. E assim sermos protegidos. Protegido de quê? Do reino do adversário. Porque até Jesus Cristo, o adversário dominava sobre essa terra quase que supremamente. Mas agora Jesus veio e disse, o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. E Jesus também demonstrou sobre o reino de Deus. Que quando esse reino de Deus fosse pregado em todo o fim,
em todo o mundo, viria o fim. Jesus deu essa colocação, que esse evangelho do reino, essa pregação do reino, seria pregada onde? Em todo o quê? Em todo o mundo. E quando esse evangelho do reino de Deus, fosse pregado em todo o mundo, viria o fim. É interessante que esse evangelho do reino está surgindo agora. Está surgindo trazendo as várias dimensões que o comportam. Aquelas dimensões que estavam em Jesus Cristo. Pois Jesus veio pregando o quê? O evangelho do reino. E depois do seu ministério, ele passou mais 40 dias aqui na terra. E durante esses 40 dias ele voltou a enfatizar de novo o evangelho do reino para os seus discípulos. Ele passou 40 dias e os ensinou sobre o evangelho do reino. E quais as características desse evangelho do reino? Nós podemos ver no ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo pregava o reino de Deus? Pregava o reino de Deus. Uma das grandes características, as boas novas. As boas novas. Outra característica que nós podemos ver nas atitudes de Jesus Cristo, que com essa pregação das boas novas, o evangelho do reino de Deus, ele expulsava demônios. Jesus expulsava demônios. Fazia parte do seu ministério expulsar demônios. Era uma parte importante do evangelho do reino de Deus, libertar as pessoas deste cativeiro, tirar pessoas do cativeiro do inimigo. E depois, uma terceira etapa, Jesus mostrou e fez. Ele curou os enfermos. Jesus curou enfermos. Olha um tripé aí, Jesus curou enfermos. E fez mais ainda nesse ministério do reino de Deus. Jesus fez maravilhas. Jesus fez o mar, a tempestade do mar cessar. E isso trouxe uma grande admiração para os apóstolos. Que homem é esse que faz com que os ventos lhe obedeçam? Jesus desafiou a gravidade, ele andou sobre as águas do mar. E aquele que creu nele, enquanto creu em sua palavra, também andou. O apóstolo Pedro, o ousado e destemido apóstolo Pedro, ele andou sobre as águas, enquanto estava baseado nas palavras de Jesus Cristo. Vem! Mas quando Pedro olha para as circunstâncias, olha para a força do vento, o que acontece? Pedro afunda. Pedro afunda. Então, podemos ver a operação que podemos chamar de maravilhas. Ele disse uma vez para Pedro: vai e pega a moeda para pagar o imposto, vai pescar. E é interessante que Pedro obedeceu essa ordem. E Pedro pescou. E aquele peixe tinha a moeda para pagar os impostos. Maravilhoso, não é? Então, devemos tomar cuidado com os medalhões, aqueles que pregam uma só doutrina, uma só ótica, não vendo a abrangência de Jesus Cristo. Não só salvar, mas libertar, desfazer a obra do diabo, fazer maravilhas. Isso faz parte, pois o reino de Deus é um reino de milagres. Isto é um fundamento. Tudo relacionado a Deus é milagre. Deus falou e tudo se fez.
É uma boa nova, né? Saber que o mundo de Deus é um mundo milagroso. Uma boa nova? Este é um dos fundamentos da palavra de Deus. Ela tem milagre em si.